Você já ouviu falar alguma vez em algum hospital, em algum serviço de saúde, você ouviu falar do que é a humanização? No dicionário, nós vemos que é a ação ou efeito de humanizar ou humanizar-se, tornar-se mais sociável, gentil ou amável. Eu disse é um dicionário que a gente encontra na internet. Então, o que é humanizar? Tornar humano, sociável, tornar gentil ou tornar amável. Conceito, mais ou menos, seria no campo das políticas públicas de saúde, humanização diz respeito à transformação dos modelos de atenção e de gestão nos serviços e sistemas de saúde, indicando a necessária construção de novas relações entre usuários e trabalhadores e destes entre si. Então, o que é a humanização? É a necessidade de se humanizar os trabalhadores de saúde. De que forma? Mudando as construções, as relações entre trabalhadores e usuários e os trabalhadores entre si. Sempre na área da gestão, na área da administração e na área da própria atenção à saúde, na própria área assistencial. Podemos dizer que a humanização é o caminho inverso da robotização da assistência à saúde. Diz respeito a mudanças nos relacionamentos entre usuários e entre profissionais. A gente consegue ver aqui nessa charge, galera, como que a medicina evoluiu. Lá em 1808, o paciente era o foco, né? Todo mundo aqui focado no paciente. Com a tecnologia, com o avanço da medicina, das tecnologias, da informática, da computação e por aí vai, acabamos deixando a assistência muito robotizada, uma coisa muito padrão, muito informatizada. Perdeu-se um pouco esse contato com o ser humano, essa humanização, esse olhar humano para aqueles que são nossos pacientes. E é isso que a humanização busca. O programa de humanização busca recuperar essa humanidade, esse olhar humano, empático para os nossos pacientes. Algumas pessoas podem receber mal o termo humanização. Para que precisamos de humanização? Não somos humanos já? Se humanização é tornar alguém humano, qual é a necessidade se você já é um ser humano? Isso é uma questão que muitas pessoas falam. Muitas pessoas recebem mal esse termo humanização. Entendem que já são humanos e que não precisam melhorar como ser humano. Mas a gente sabe que a medicina ela passou a ser muito robotizada, eletrônica, eletrificada, digamos. Tudo elétrico, muitos exames, muita tecnologia. Parou-se de olhar para o ser humano como um ser de várias dimensões, tanto da dimensão física, quanto espiritual, quanto social, quanto religioso e por aí vai. Apesar de muito ser discutido sobre humanização, pouco ela é praticada nos serviços de saúde. Com o avanço da medicina e da tecnologia, as ciências de saúde e do cuidado se tornaram distantes, frias e padronizadas. Pouco se leva em consideração a opinião, as particularidades, os desejos e os anseios dos pacientes. A humanização busca redefinir esses padrões da assistência, trazendo foco novamente para o paciente e na melhoria das relações entre pacientes e entre profissionais. Então, não apenas as relações entre pacientes, mas também entre os profissionais e entre a gestão dos serviços de saúde, a direção, os gestores, os administradores e por aí vai. A humanização é uma forma de se redefinir esses padrões de relacionamento entre tanto usuários quanto entre os próprios profissionais em si. Na maioria das vezes, ao buscar uma instituição de saúde, o paciente está fragilizado e inseguro. Deste modo, a forma como ele é acolhido no atendimento desde o primeiro contato faz diferença. Se você é maltratado no momento em que você está fragilizado e inseguro, você pode responder de uma forma defensiva, não tendo a confiança com aquele profissional que você precisa ter para que ele consiga cuidar bem de você. Então, o acolhimento, a forma como esse paciente vai ser acolhido nos serviços de saúde faz muita diferença. De que forma faz diferença? Na criação de vínculo entre os pacientes e vocês.
na criação de confiança entre os pacientes e vocês, para que se consiga desenvolver da melhor forma possível a atenção e os procedimentos que o paciente vai precisar. Nesse sentido, o atendimento humanizado é aquele que considera a integralidade do cuidado, isto é, prevê a união entre a qualidade técnica do tratamento e do relacionamento desenvolvido entre o paciente, a equipe e a família. Então, além da qualidade técnica de tratamento, quer ser um tratamento correto, conforme protocolos, também se considera o relacionamento, o tratamento da equipe, da família e do paciente. Isso é uma integralidade do cuidado, ou seja, vamos ver o paciente não apenas como a parte técnica, a parte física, como a doença que a gente precisa cuidar, como o curativo que a gente precisa fazer. Não, a gente vai ver o paciente também no âmbito dos relacionamentos, tanto deles com a gente, com a equipe, deles com a família e até mesmo deles com eles mesmos. Ele busca a constante melhoria da comunicação, o atendimento humanizado, tá, gente? Busca a constante melhoria da comunicação entre o profissional e o paciente, considerando ambos como sujeitos do processo terapêutico, estabelecendo uma relação mais próxima que preze pelo respeito, atenção e ética. Então, a relação humanizada, ela vai prezar sempre pelo respeito pelo paciente, atenção pelo paciente e ética nas relações. Segundo o Ministério da Saúde, a humanização é a valorização dos usuários, trabalhadores e gestores. Gestor é administrador, tá, gente? Aquela pessoa que vai administrar o serviço de saúde, o diretor, o coordenador e por aí vai. Então, é a valorização do usuário, do trabalhador de saúde, do gestor no processo da produção de saúde, por meio da criação de vínculos solidários, da responsabilidade compartilhada e da participação coletiva nos processos de trabalho. Objetivo, uma mudança na cultura da atenção aos pacientes. Então, a humanização, ela vai se preocupar com os vínculos criados, se a equipe tem vínculo com a sua população, a responsabilidade compartilhada, ou seja, a responsabilidade deixa de ser apenas do gestor ou apenas do profissional. A responsabilidade passa a ser de todos, do gestor, do profissional e do próprio paciente. E da participação nos processos de trabalho, tanto do gestor, quanto do profissional, quanto do paciente. Quanto cada um desses tem a contribuir para que o processo de trabalho seja mais eficaz. Especialmente em um país como o Brasil, com profundas desigualdades socioeconômicas, concordam, né, gente, que no Brasil tem gente rica e tem gente miserável. Então, existe muita desigualdade socioeconômica. Permanecem aí vários desafios na saúde, como a ampliação do acesso com qualidade aos serviços e bens de saúde e a ampliação do processo de corresponsabilização entre trabalhadores, gestores e usuários nos processos de gerir e de cuidar. Isso acontece bastante com os conselhos aí municipais, conselhos locais. Eles têm responsabilidade junto com os gestores de gerir, de administrar o processo de trabalho. Toda semana, todo mês, esse conselho se reúne e é um conselho que vai ter lá o diretor da unidade, os profissionais da unidade e alguns pacientes que se reúnem para representar todos os pacientes da sua comunidade. Isso é uma forma da gente corresponsabilizar. Então, quem tem responsabilidade pela saúde é só o enfermeiro, o técnico, o médico? Não. Quem tem responsabilidade pela saúde é todos, são todos. Os trabalhadores, os gestores e os usuários também têm que se responsabilizar. Por exemplo, de que forma eles se responsabilizam? A tuberculose é uma doença bastante preocupante, né? Uma doença aí, muitas vezes esquecida, muitas vezes não é valorizada. Como que os usuários eles podem ajudar nisso? Identificando as pessoas que têm tosse crônica. Então, a gente responsabiliza. No seu bairro, tem pessoas que têm tosse crônica? Que tossem há mais de 3 meses? Você já foi conversar com eles para que eles procurem uma unidade de saúde para se tratar? Então,
tudo isso aqui é uma corresponsabilização entre os usuários. A gente vai incitar os usuários a cuidar deles mesmos, a cuidar deles, a administrar os serviços de saúde e também a cuidar de sua comunidade. Isso é uma forma da gente corresponsabilizar, botar um pouco também da responsabilidade diante de todos. Todos são responsáveis pela garantia de uma qualidade em saúde. A esses problemas socioeconômicos acrescentam-se a desvalorização dos trabalhadores de saúde, precarização das relações de trabalho, baixo investimento em processos de educação permanente em saúde desses trabalhadores, a pouca participação na gestão dos serviços e o frágil vínculo com os usuários. Isso aí a gente vê bastante, gente, desvalorização dos trabalhadores de saúde, com salários ruins, salários que deveriam ser maior. Então isso acaba piorando a humanização, porque você não trabalha satisfeito. Quando você tem uma precarização das relações de trabalho, você não tem uma carteira assinada, você não tem a garantia de direitos, você acaba trabalhando de uma forma não tão feliz. E um trabalhador não feliz é um trabalhador que não vai se esforçar tanto para garantir a satisfação do usuário. Baixo investimento em educação, então tem que ter sempre educação permanente. E também a falta da participação na gestão dos serviços, na administração do serviço. Se você tem que fazer alguma coisa porque está sendo obrigado, você pode até fazer. Mas se você participa da formulação dessas leis, da formulação desses procedimentos, desses protocolos, você vai ter a tendência de participar muito melhor, porque foi uma coisa que você participou, que você criou. Então você ajudou na gestão daquele serviço. Você vai estar mais disposto a colaborar com ele. Concordam? Lá que quando sua mãe mandava você lavar louça, você falava, não quero não. Porque ela te obrigava a fazer uma coisa que você não queria fazer. Agora, quando você foi morar sozinho e você viu que realmente a louça, se não lavar, ela vai ficar dentro da pia, você passa a fazer alguma coisa porque você entende da gestão daquela louça dentro da pia. Que se ela não sair dali, você não vai ter como comer. Então, isso é uma forma de participação na gestão, gente, para vocês entenderem o quanto a participação na gestão é importante. Se você participa da gestão do serviço, você entende o porquê do seu patrão, do seu administrador, do seu coordenador estar tomando certas decisões. Porque às vezes isso é uma coisa que ele não pode não tomar. A participação na gestão é fundamental para que se tenha humanização no atendimento. Por humanização, nós entendemos uma valorização dos diferentes sujeitos que estão implicados no processo de trabalho de saúde. Por exemplo, os usuários, os pacientes, os trabalhadores de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, farmacêuticos, dentistas, etc. E os gestores, que são as pessoas que vão administrar. Os valores que norteiam essa política são a autonomia, o protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos, a construção de redes de cooperação e a participação coletiva no processo de gestão. Vamos entender um pouquinho de cada um desses valores. A autonomia, né? A autonomia das pessoas para fazer o seu trabalho, ou autonomia dos pacientes para tomar suas decisões. Protagonismo dos sujeitos. O paciente ele é protagonista, ele não é coadjuvante. Ele não vai fazer alguma coisa apenas porque o médico está mandando. Ele vai entender para que ele possa ser o protagonista da sua própria saúde. Então, o protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles. Então, a responsabilidade não é só do médico, não é só do enfermeiro. A responsabilidade é de todos. Do médico, do enfermeiro, do paciente, do gestor, do técnico, do farmacêutico e por aí vai. Vínculo, você ter um vínculo bom com os seus profissionais que cuidam da sua saúde. Construção de redes de cooperação, redes de tabagismo, redes de hipertensão, diabetes, é onde a gente troca conhecimentos e troca compreensão do nosso processo terapêutico para que a gente consiga fazer isso de forma mais colaborativa e mais eficaz. E a participação coletiva no processo de gestão. Como eu já falei, todos têm processo de gestão, têm uma responsabilidade nesse processo. Tanto os pacientes, quanto os profissionais, quanto os gestores, quanto a comunidade, todos eles devem ter uma participação nessa gestão
dos serviços de saúde do SUS. E aqui eu deixei essas frases aqui que tinham lá no manual do SUS, que eu vou deixar também esse manual lá na plataforma, tá, gente? Pra gente poder dar uma olhadinha. Queremos um SUS humanizado. Entendemos que essa tarefa convoca a todos, gestores, trabalhadores e usuários. Para que haja humanização, todos precisam estar envolvidos. Queremos um SUS em todas as suas instâncias, programas e projetos comprometidos com a humanização. Então, em todos os locais onde tem a SUS, estejam comprometidos com a humanização. Hospitais, postos, clínicas e etc. Queremos um SUS fortalecido em seu processo de pactuação democrática e coletiva. Então, um SUS que parte dos princípios da democracia e da participação do coletivo. Enfim, queremos um SUS de todos e para todos. Queremos um SUS humanizado. É isso que a gente quer, né, gente? Um local humanizado para a gente ter nossas questões de saúde, para a gente ter resolutividade, para a gente se sentir acolhido, para a gente criar vínculo com aquelas pessoas. Como que a gente entende a humanização do SUS, gente? É a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde, usuários, trabalhadores e gestores, já falamos, né? A valorização das pessoas que fazem parte desse processo. Fomento da autonomia e protagonismo dos sujeitos e dos coletivos. Então, autonomia, tanto profissional, protagonismo profissional, quanto autonomia e protagonismo dos pacientes, dos sujeitos e dos coletivos, ou seja, das comunidades, dos diabéticos, das crianças, adolescentes e por aí vai. Aumento do grau de corresponsabilidade na produção de saúde de sujeitos. Já falamos aí sobre corresponsabilidade. São as pessoas terem a responsabilidade também por sua saúde. Estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no processo de gestão. Vínculos, participação coletiva. Mapeamento e interação com as demandas sociais, coletivas e subjetivas de saúde. Isso aqui é muito importante. Numa comunidade, a gente tem que saber quais são as demandas da comunidade. É uma comunidade que tem muita tuberculose? É uma comunidade que tem muitas doenças sexualmente transmissíveis? Tem muita gravidez na adolescência? Tem muito sarampo? Tem muita rubéola? Tem muita cachumba? O que tem de demanda nessa comunidade? E não apenas na parte física, também na parte subjetiva. Saúde mental, condições financeiras, condições sociais, tudo isso a gente tem que mapear para saber no nosso território onde que a gente precisa ter mais atenção. A defesa de um SUS que reconhece a diversidade do povo brasileiro e a todos oferece a mesma atenção à saúde, sem distinção de idade, raça, cor, origem, gênero e orientação sexual. Então, um SUS que vai reconhecer que o povo brasileiro é diverso, que vai oferecer a mesma atenção a todo esse povo brasileiro, sem nenhum tipo de distinção, preconceito ou ideia concebida de forma incorreta sobre qualquer tipo de pessoa. Mudança nos modelos de atenção e gestão em sua indissociabilidade, ou seja, não dá para a gente separar indissociabilidade, não dá para a gente separar a gestão da atenção, a administração da assistência. Não dá para separar aquele administrador que vai pagar pelos serviços daquele técnico de enfermagem que vai ver a pressão do paciente. Não tem como a gente separar esses dois. São duas coisas que estão sempre envolvidas e que tem que ser trabalhada em corresponsabilidade. Tendo como foco as necessidades dos cidadãos, a produção de saúde e o próprio processo de trabalho em saúde, valorizando os trabalhadores e as relações sociais no trabalho. Além disso, a proposta de um trabalho coletivo para que o SUS seja mais acolhedor, mais ágil e mais resolutivo. É isso que a gente quer, que o SUS acolha, rapidamente resolva o que precisa ser resolvido. Compromisso com a qualificação da ambiência dos locais, melhorando as condições de atendimento e de trabalho, tanto para a população, melhorar as condições tanto para a população quanto para os trabalhadores. Se você tem uma unidade de saúde aí sem condições de trabalho, com instalações precárias, não tem um banheiro, não tem uma copa,
esses profissionais eles não vão conseguir trabalhar de forma tão humanizada. E os usuários também não vão ser atendidos de forma correta. Compromisso com a articulação dos processos de formação com os serviços e práticas de saúde. O que quer dizer isso aí? A articulação dos hospitais e das unidades de saúde, das atenção à saúde, aos locais de formação, ou seja, curso técnico, faculdade, essa articulação dos serviços de saúde com os serviços de formação em saúde, as faculdades, os cursos, para que a gente tenha uma formação humanizada desde o seu princípio, desde a faculdade, desde o curso, certo? Lute por um SUS mais humano, porque é construído com a participação de todos e comprometido com a qualidade dos seus serviços e com a saúde integral para todos e qualquer um. Infelizmente, quando a gente tem uma coisa que é de todos, o SUS é de todos, de todo brasileiro mesmo, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele preto ou branco, seja ele homossexual ou heterossexual, o SUS é de todos. Então a gente tem essa ideia de que o que é de todos não é responsabilidade de ninguém. Mas não é verdade, né, gente? O que é de todos é responsabilidade de todos. Todos nós temos que cuidar do SUS. É uma coisa que é nossa e que a gente tem que cuidar. A gente tem que se responsabilizar também para que os serviços sejam feitos corretamente, para que a manutenção seja feita corretamente. Inclusive, para que a comunidade respeite o SUS, a comunidade respeite os serviços de saúde. Porque se é uma coisa que é nossa, se você for no serviço de saúde e quebrar uma cadeira, a próxima pessoa não vai ter onde se sentar. Então é isso que a gente tem que pensar, que aquilo lá não é só nosso, e aquilo lá é de todo mundo. E não é por isso que não é de ninguém. É de todo mundo e não de ninguém. Quais são os princípios da política nacional de humanização? Primeiro, a transversalidade. Vamos entender um pouco o que é a transversalidade. É o aumento do grau de comunicação intra e intergrupos. Vamos imaginar aqui que essas linhas, linha 1, 2 e 3, cada linha dessa é um aspecto do ser humano. Essa aqui é o aspecto físico, essa aqui é o aspecto mental e essa aqui é o aspecto social. A política de humanização, ela diz que todos esses aspectos são compreendidos. Todos esses aspectos existem dentro da política de humanização de forma transversal. Ou seja, o aspecto físico vai atravessar e vai pegar também o aspecto mental, que vai pegar também o aspecto social. Intra e intergrupos. Como assim? Intra dentro do hospital, entre os médicos e enfermeiros, entre a comunidade e os serviços de saúde e por aí vai. Pegando todas as dimensões de um ser humano como sendo um ser que possui várias dimensões. A transformação dos modos de relação e de comunicação entre os sujeitos implicados nos processos de produção de saúde, produzindo como efeito a desestabilização das fronteiras do saber, do território de poder e dos modos instituídos na constituição das relações de trabalho. O que quer dizer isso aqui, gente? A transversalidade e o grau de comunicação entre profissionais. Quer dizer que a gente vai desestabilizar as fronteiras do saber. Não é só o médico que sabe tudo, não é só o enfermeiro que sabe tudo, não é só os profissionais de saúde que sabem. Às vezes o paciente ele vai saber muito mais do que você em alguns aspectos. Então a gente tem que entender que o saber não tem fronteiras. Até aqui, até essa linha aqui é o que me interessa, essa aqui não me interessa. Não, o saber não tem fronteiras. A gente tem que saber reconhecer que outros profissionais ou o próprio paciente também tem os seus saberes. Territórios de poder, justamente o que a gente fala, né? O médico, ele é uma figura de poder, e às vezes ele quer ter poder sobre a vida dos seus pacientes. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele seja apenas um corresponsável. E quem tem que ter poder sobre a vida é o próprio paciente. Ok, gente? Indissociabilidade entre atenção e gestão. A gente pode ver que é uma calculadora e um estetoscópio. Como eu disse para vocês, não dá para separar a administração da assistência. Não dá para a gente separar quem tem o dinheiro de quem faz o procedimento. Tudo isso tem que ser indissociável, ou seja, não dá para ser separado. A alteração dos modos de cuidar inseparáveis
da alteração dos modos de gerir e apropriar-se do trabalho. Inseparabilidade entre a clínica e a política, entre produção de saúde e produção de sujeitos. Integralidade do cuidado e integração dos processos de trabalho. A gente fala, eu não discuto política. Gente, vamos pensar que a política, não existe aí uma clínica sem política, e a política abrange vários aspectos da nossa vida. Então, a gente não pode separar a política de saúde, ou a produção de saúde da produção de sujeitos, produção de pessoas, educação, a forma como as pessoas são construídas na sua sociedade. A integralidade do cuidado e a integração dos processos de trabalho. Integralidade quer dizer você atender a pessoa de forma integral, em todos os seus aspectos, físico, mental, social, psicológico e etc. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos. Quando a gente fala coletivo, a gente fala comunidade, né, gente? De um bairro, de uma cidade, de uma família e por aí vai. Trabalhar implica na produção de si e na produção do mundo, das diferentes realidades sociais, ou seja, econômicas, políticas, institucionais e culturais. As mudanças na gestão e na atenção ganham maior efetividade quando produzidas pela afirmação da autonomia dos sujeitos envolvidos, que contratam entre si responsabilidades compartilhadas nos processos de gerir e de cuidar. Às vezes você não queria cuidar do seu irmãozinho, né? Você não gosta, mas aí a sua mãe te responsabiliza. Ela passa para dizer que você é o soldado responsável por cuidar do irmãozinho naquele dia. E aí você se anima, porque você tem a sua autonomia, e você é uma pessoa importante. Isso é uma parábola, né? Uma coisa que eu uso para vocês entenderem. Enquanto a gente se sentir participante da gestão, a gente produz melhor, a gente tem maior efetividade, porque os sujeitos compreendem melhor o processo e passam a participar dele de forma muito mais voluntária, de forma muito mais efetiva. Você mandar uma pessoa fazer e você explicar para ela e trazer responsabilidade para ela são duas coisas diferentes. E a segunda dá muito mais efeito, dá muito mais bons resultados. Quais são aí as diretrizes do Programa Nacional de Humanização? A clínica ampliada, é uma clínica que não pega só a parte física, cogestão, como eu já falei com vocês, acolhimento das pessoas, valorização do trabalho e do trabalhador, defesa dos direitos do usuário, então todos os direitos que o usuário tem diante do SUS, fomento das grupalidades, coletivos e redes de apoio, grupalidades, famílias, centros comunitários, coletivos de diabéticos, coletivos de hipertensos, coletivos de gestantes, construção da memória do SUS que dá certo. Isso é tão legal, né, gente? Quando a gente vê um SUS que dá certo, um SUS que funciona, e não um SUS que é sempre criticado como sendo algo ruim, como sendo algo ineficaz. O SUS ele tem vários programas que funcionam muito bem. O programa de vacinação do SUS é impecável. O programa de pré-natal no SUS é impecável. Então é uma coisa que dá certo. A gente tem que relembrar e valorizar esse SUS que dá certo, esse SUS que funciona, tá, gente? Quais são os resultados esperados do programa de humanização? Redução do tempo de espera das filas, ampliação do acesso aos programas de saúde, atendimento acolhedor e resolutivo, vai acolher e vai resolver, baseado em critérios de risco. Quem tem mais risco vai ser atendido antes, né, gente? Isso é óbvio. Quem tem menos risco vai ter que entender que vai ser atendido um pouco depois, porque quem tem mais risco passa na frente. Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que cuidam de sua saúde e a rede de serviços que se responsabilizará por sua referência territorial e atenção integral. Então, na sua comunidade, você tem o direito, né, e você tem o dever de saber quem cuida da sua saúde. Quem é seu enfermeiro, quem é o médico da equipe da família, quem é o coordenador e por aí vai. Serão implementadas atividades de valorização e cuidado aos trabalhadores de saúde. Então, não só os pacientes, os trabalhadores também merecem valorização, também merecem humanização. As unidades de saúde elas vão garantir os direitos do usuário, orientando-se pelas conquistas já asseguradas em lei
e ampliando os mecanismos de participação ativa em sua rede sociofamiliar nas propostas do plano terapêutico, do plano, né, de saúde, acompanhamento e cuidados em geral. Então, essas unidades de saúde elas vão garantir os direitos do usuário. As unidades de saúde vão garantir uma gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários, com investimento na educação permanente em saúde dos trabalhadores, na adequação da ambiência e espaços saudáveis e acolhedores de trabalho, propiciando maior integração dos trabalhadores e usuários em diferentes momentos, diferentes rodas, diferentes encontros. Então, a gente vai trazer um ambiente mais saudável, tanto para se trabalhar, quanto para ser acolhido em seus problemas de saúde. Isso é, as unidades de saúde vão garantir que essa gestão participativa garanta um ambiente saudável, um espaço saudável, um espaço acolhedor, mecanismos de trabalho saudáveis, boa relação entre seus funcionários, isso tudo vai interferir na humanização. Então, a gente espera que com a humanização isso melhore de uma forma significativa. O que seria o acolhimento, gente, que a gente falou tanto aqui na aula, né? É um processo constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde, que implica em, como é que a gente faz? Responsabilização do trabalhador ou da equipe pelo seu usuário, desde a chegada até a saída da unidade de saúde, ouvindo sua queixa, considerando suas preocupações e angústias, fazendo uso de uma escuta qualificada que permita analisar a demanda, por que ele está ali de verdade. Às vezes ele não vai te falar de verdade o que ele quer. Você tem que tentar fazer uma escuta qualificada para entender de verdade o que aquele paciente precisa. Colocando limites necessários. Também não vai deixar o paciente também ficar falando 40 horas que você tem mais gente para atender. Então também tem um limite. Garantir atenção integral, resolutiva e responsável por meio do acionamento, articulação das redes internas dos serviços, visando a horizontalidade do cuidado e redes externas, com outros serviços de saúde para a continuidade da assistência quando necessário. O que seria isso? O que seria essa rede de cuidados? A paciente aqui passou com a enfermeira percebeu que ela está com a pressão alta, o que ela vai fazer? Mandar ela voltar numa consulta no dia seguinte? Não, ela vai já de uma vez mandar essa paciente para o médico. O médico percebeu que ela está com a pressão alta porque ela está nervosa, já vai mandar direto para o psicólogo. O psicólogo percebeu que ela está nervosa porque ela não tem comida em casa, já vai mandar direto para a assistente social. Tanto nas partes internas do posto, quanto nas partes externas. Se ela precisar, por exemplo, do CAPS ou da referência da assistência social, se ela precisar de uma referência em trabalho, emprego. Então, tanto nas partes internas do serviço, quanto nas partes externas do serviço, a gente acolhe, ouve a queixa do paciente, ouve as suas angústias, faz uma escuta qualificada, entende o que ele precisa e, através disso, a gente vai encaminhar ele para a melhor forma possível de se atender à saúde de forma integral, resolutiva e ágil, tá, gente? Alguns programas, por exemplo, que a gente vê que incentiva a humanização na UTI, nas unidades de terapia intensiva, que é você trazer a família para dentro desse cuidado. Às vezes o paciente de UTI ele fica muito tempo sozinho, ele não tem a família, e isso é muito ruim para o tratamento dele. A humanização do parto. Humanizar é, acima de tudo, dar direito ao conhecimento, dar direito à escolha. Você vai dar direito à gestante de escolher o seu parto, de escolher como que ela quer que isso aconteça. Humanização em hospitais. Humanização em saúde mental. Saúde não se vende, loucura não se prende. As políticas públicas antimanicomiais. Também é uma forma de humanização da assistência à saúde mental. Não se prender pessoas só porque elas têm distúrbios mentais. Então, galera, eu vou deixar lá esse protocolo, que é o protocolo de humanização do Ministério da Saúde. E a gente vai assistir os vídeos, fazer as atividades. E qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, ok? Um grande abraço, bom final de semana para todos e até a próxima aula.